Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas. A palavra de hoje vai ser objetiva também, porque a gente vai gastar os minutos finais dessa reunião orando e buscando a Deus. Domingo passado, Deus disse no meu coração, Deus falou ao meu coração que o culto seria um pouquinho menos de pregação e mais de oração. E eu creio que o Senhor está aqui também para repetir essa dose hoje. Amém, igreja? Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer um pouquinho mais de oração aqui. Eu quero você envolvido com o Senhor. Domingo passado nós falamos sobre a força da busca, como é importante você buscar a face do Senhor. E a gente vai terminar aqui. Eu creio que é a nossa última mensagem falando sobre força. Que o Senhor ele possa nos abrir aqui a revelação da palavra dele. 2 Crônicas. Amém? Crônicas, Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Amém, igreja? Vamos falar um pouquinho, irmãos, e não é um assunto novo para você, mas quanto mais falamos, mais precisamos falar sobre ele, porque Satanás consegue entrar nessa área com muita facilidade. Nós vamos falar e concluir aqui com chave de ouro sobre a força da oração. A oração, você sabe, é a nossa comunicação direta com Deus, sem secretários, sem intercessores, a não ser o próprio Espírito Santo. Então, a oração é minha comunicação com o mundo espiritual. A oração é a minha ferramenta de terapia, vamos dizer assim. A oração é a fala, é a cura pela fala. Então, quanto mais eu falo com Deus, não que não precise conversar com outras pessoas, mas quanto mais eu falo com Deus em oração, mais aquilo me sara por dentro. Então, a gente confundiu oração como o amuleto de pedir coisas e Deus fazer. O amuleto de eu clamar a Deus que faça coisas por mim, e Deus a varinha mágica, e Deus faz. Só que a oração é muito mais do que milagres acontecendo ao meu benefício. A oração é um dos instrumentos mais profundos de mudança e de alteração de caráter que existe. É impossível, por exemplo, uma pessoa que ora sentir raiva e ódio de alguém. É impossível. É impossível você orar por uma pessoa e ficar com raiva dela. É claro que não estamos falando de intimidade nem de afinidade, isso é uma outra questão. Mas é impossível alguém que ora ter o coração cheio de amargura e de mágoa. É impossível. Porque a oração ela faz um trabalho interno tão profundo que quanto mais você ora, mais as raízes de amargura vão sendo curadas. Então, se há ainda raízes de amargura, talvez precise haver também um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de busca ao Senhor. Essa é a força da oração. A força da oração, ela transforma o ser humano. Uma pessoa, ela é muito mais agradável de conviver se ela é uma pessoa que ora. Geralmente, uma pessoa que ela é muito agressiva e problemática no seu trato com as pessoas, e ela se diz crente. Porque tem um monte de crente problemático, tem um monte de crente que vê problema em tudo, que malda tudo. Tem vários assim, irmão, que enxerga chifre em cabeça de cavalo. É uma complicação terrível. Esse tipo de crente, se a gente for fazer um raio-x ali, nós vamos observar que é um tipo de crente que não tem vida de oração. Porque uma pessoa que tem vida de oração, ela não problematiza as coisas, ao contrário, ela soluciona. Porque a oração te dá uma espécie de criatividade que é inexplicável. A oração te dá uma criatividade para você solucionar problemas, para você caminhar em perseverança. Então não adianta eu fazer uma oração de 5 minutos diária e dizer que eu tenho vida de oração, não é por aí.
Não adianta só eu vir à igreja aos domingos e fazer uma oração male-male e dizer que eu sou um crente. Crente até o diabo é, mas dizer que eu sou um cristão. Não, parecido com Cristo, irmão, geralmente é quem ora. Geralmente é quem tem uma vida de oração. E não estou falando de religiosos. Não estou falando daquelas pessoas que fazem da oração o seu orgulho. Eu sou uma pessoa de oração. E não é não. Porque quanto mais uma pessoa ora, mais humilde ela é. E quanto mais uma pessoa ora, menos ela precisa dizer que ela é de oração. Porque uma pessoa de oração, irmão, se manifesta na forma que ela fala, na forma que ela trata, na forma que ela lida com os problemas, na forma como ela se comporta. Então uma pessoa não precisa dizer, eu sou de oração. Se ela abriu a boca para dizer que é de oração, já mostra que não é. Já mostra que ela só faz uma rezinha ali. E que ela é orgulhosa por causa disso. Não é esse tipo de pessoa que Deus quer relacionar. Deus quer relacionar com pessoas de verdade. Com pessoas que erram, que falham, mas que sabem o lugar para onde voltar. Tipo aquele publicano, lembra? Errou, falhou, mas ele sabia para onde ir. Ele sabia para onde voltar. E ele fez a oração que Jesus exaltou. Ô Pai, tem misericórdia que eu sou um pecador? Tem misericórdia. A gente cantou aqui, eu sou dependente do Senhor. Até para respirar. Então como é que eu não vou orar, irmão? E aqui eu quero pegar uma oração que é muito pouco falada, mas foi uma oração capaz de restaurar uma pessoa por completo. Aqui nós estamos diante do pior rei que Judá já teve. O pior rei, a nação já estava dividida, reino do norte e reino do sul, e esse cara aqui foi o pior. Dos piores, ele foi o chefe. E olha que ele teve bons exemplos. Mas ele foi o pior. Ele teve, irmão, a audácia de construir a imagem de uma deusa dentro do templo. É como se eu chegasse para você hoje, olha o escândalo. É como se eu chegasse para você hoje e colocasse uma imagem da feitiçaria aqui no altar. Escândalo. Eu ia parar na internet, cancelar, viralizar. Era isso que ia acontecer. Como é que a gente profana o altar da igreja colocando uma imagem da feitiçaria? Ou uma imagem da idolatria? Você já entendeu? Ele fez isso. Não bastando, sabe o que mais que ele fez? Pegou o próprio filho dele, sacrificou, queimou o filho. Ele apresentou o filho ao deus Moloque e queimou o próprio filho. Construiu diversos altares e ainda levou o povo a desviar. Versículo 9. Manassés, esse não é o Manassés, filho de José, tá? Existem vários nomes iguais na Bíblia. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos fariseus, diante dos israelitas, perdão. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Repete comigo, diga, Deus sempre avisa. Quando você está afastado, quando você está frio, e frieza se dá dentro da igreja também. Pessoas que frequentam a igreja regularmente podem se esfriar. Mas o Senhor nunca deixa você a ver navios. O Senhor sempre vai falar. Só que esse aqui é o problema, a gente não dá atenção. Deus sempre avisa. Você nunca é pego de surpresa em nada. Não, mas o diabo, não, Deus tentou te avisar. Deus tentou te alertar. E você deixou passar. Então não é dizer que Deus não protegeu, não abençoou, não falou. Não é isso. Deus falou, Deus queria proteger, mas a gente não deu atenção. Continua. Por isso, o Senhor enviou contra eles o comandante do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, parecendo um porco, um animal, e algemas de bronze,
e o levaram para a Babilônia. Amém? Estão acompanhando aí? Em sua angústia, aí vem, ó. Ele buscou o favor do Senhor, ele orou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, 13, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Amém, igreja? Uma oração. Um homem que estava completamente perdido, e não bastava ele estar perdido sozinho, ele ainda fez uma nação se perder. Porque esse é o problema, quando a pessoa se perde só, resolva seu BO. Mas e quando ela arrasta um bocado? E quando o testemunho dela enfraquece outras pessoas também? Acontece. Então Manassés foi esse tipo de pessoa, má, idólatra, perversa, maluco, desviou a nação inteira, o diabo pegou. Porque quando a gente dá brecha, é claro que Satanás vai agir. É claro que ele vai se aproveitar. Não, mas essas coisas são normais, pastora. Não é normal, gente. Não é normal. Deu brecha, entrou. É normal você ficar doente direto? É normal as pessoas da sua casa ficar doente direto? Não é, isso não é normalidade, segundo a Bíblia. É normal coisas, prejuízos estar acontecendo com você direto? Não é normal. O normal é a abundância. Amém, igreja? O normal é a prosperidade. Isso é normal de acordo com a Bíblia. A miséria não é normal. A doença não é normal. A falta de dinheiro não é normal. Separação não é normal. Deus não une para separar um casal. O que Deus une, não tem separação. O que Deus, tá? O que Deus une. Tem coisa que é a carne que une. Mas o que Deus une, não tem separação. Então não é normal o divórcio. Não é normal a pessoa ceder aos seus próprios desejos toda vez. Não é normal. Vamos encarar o que é normalidade segundo os padrões da palavra. Aquele homem estava fora. Mas o nosso Deus é tão misericordioso e bondoso que um cara mau, idólatra, perverso, desviou um monte de gente, fez uma oração. Se humilhou. Buscou muito ao Senhor. E Deus virou o cativeiro dele com uma oração. E Deus virou o cativeiro dele com uma entrega. A Bíblia diz que começou avivamento em Judá, através daquela oração de Manassés. Nós ainda não atingimos as profundezas da oração, a gente é raso ainda. Porque uma oração foi responsável por trocar o caráter de alguém. O que a oração não pode fazer, irmão? Ela alterou o caráter de alguém idólatra. É muito difícil uma pessoa idólatra ceder. Porque uma pessoa de cultura idólatra, de caráter idólatra, ela só troca de Deus. Se ela servir a feitiçaria, por exemplo, quando ela vem para a igreja, ela troca o Deus. Então agora ela não vai servir a santo A, B e C. Agora ela vai botar alguém no lugar. Um pastor, uma igreja, um filho, uma filha, um trabalho. Então uma pessoa idólatra, se ela não se permite ser tratada pelo Senhor, ela só troca de Deus e só troca de ambiente, mas ela continua o mesmo coração idólatra. E o coração idólatra não agrada a Deus. O coração idólatra abre precedentes, irmãos, para Satanás agir. E foi isso que esse cara fez. Então ele merecia punição. E a punição veio. Olha a humilhação, ele saiu acorrentado. Ele saiu com um gancho no nariz igual bicho. É como se ele fosse um porco. É como se ele fosse um animal, porque era assim que eles faziam para humilhar as pessoas. Eles colocavam um gancho no nariz. Você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Colocavam um gancho, então todo mundo ali via o seu rei como um animal, como um bicho. E foi naquela situação, naquele fundo de poço, que ele orou. Às vezes a gente espera chegar nesse nível para orar. Às vezes a gente espera chegar numa frieza máxima para orar. Às vezes a gente espera o diabo agir de uma forma mais descarada para poder orar. Não espere, irmão. A oração está disponível para você todo dia. É só você falar. É só você abrir a sua boca. É só você apresentar o seu coração.
sem secretário, sem mediador. Eu não preciso de nada disso. Eu só preciso ter um coração que quer mudança. Eu só preciso de um coração que quer resultado. E a oração daquele cara foi responsável por alterar toda a trajetória dele, toda a história dele, todo o caráter dele, a mentalidade dele. Então, de um homem idólatra, ele passou a ser um homem liberto por causa de uma oração. Você tem experimentado as profundezas da oração? Você tem experimentado essa boa mão do Senhor trabalhando a seu favor? Ah, pastor, eu até tenho, viu? Eu até tenho visto isso na minha vida do tanto que eu oro. Você não poderia orar mais para ver mais, não? Você não poderia buscar mais para se aprofundar mais, não? Deus tem me falado isso ultimamente, vocês estão orando pouco. Comigo, tá? Você e o povo, vocês estão orando pouco. Falei, reconheço, Senhor. Preciso orar mais. Porque as lutas são tão grandes, então eu preciso orar muito acima das minhas lutas. Eu preciso orar muito acima das minhas batalhas. Eu preciso orar muito acima dos ataques de Satanás. Eu preciso orar a tal ponto que o ataque de Satanás, irmão, parece uma formiguinha me picando, não vai nem fazer diferença. Não vai nem fazer diferença aquela mosquinha sentada, não vai fazer diferença nenhuma. Quando é que os ataques de Satanás fazem a diferença e nos abalam? Quando ele encontra um terreno aberto sem oração. Quando ele encontra um terreno sem muro, porque a oração ela faz um muro ao seu redor. A oração ela faz um muro e te distancia das mãos do diabo. Amém, igreja? Você precisa orar mais. Diga isso aí pro seu irmão, você precisa orar mais, irmão. Não tenho tempo, pastor, eu vou ficar ajoelhado 24 horas orando. Eu não fico. Eu não fico. Não consigo. Não tenho estrutura. Não tenho coluna para ficar 24 horas ajoelhada. Alguém tem aí ou não? Porque eu não tenho coluna para isso. Eu não tenho joelho para isso também, para ficar 24 horas ajoelhada. Mas o tanto que eu puder me ajoelhar, eu me ajoelho. O tanto que eu puder estar prostrado na presença de Deus, eu estou. Seja na minha mente, seja no meu coração, ao invés de ficar pensando na vida dos outros, julgando A, B e C, ora. Você pode passar o dia todo orando em línguas na sua cabeça. Você pode passar o dia todo falando com Deus aqui, ó, na sua mente. Você pode passar o dia todo buscando a Deus. A oração pode ser uma coisa presente na sua vida diariamente. Ao invés da piada imoral, ao invés daquele passado triste que fica aí na sua cabeça o tempo todo, substitua isso por uma oração, uma só. Substitua as palavras negativas que lhe disseram por uma oração. Substitua os ataques emocionais que você sofre por uma oração. Ao invés de ficar alimentando na sua cabeça coisas que não têm futuro e que só suga a sua energia e que só suga a sua força, substitua isso por uma oração. Substitua o tempo que você fica no Instagram por uma oração. Só substitua. O tempo que você assiste vídeos no TikTok por uma oração. Só uma. Você já vai ver a diferença que isso vai causar na tua vida, no teu caráter, na tua personalidade, em quem você é. Você é uma pessoa muito melhor quando ora. Fala isso aí pro seu irmão. Você é uma pessoa muito melhor quando você ora. Quando você ora, você é uma pessoa muito melhor de lidar. Muito melhor de se conviver. Muito melhor de Deus falar. Porque toda pessoa que ora é terreno fértil para a voz de Deus falar. Porque a oração não é um só que fala. É 2. É 3. É 4. O Pai, Filho e Espírito Santo, você. E uma oração mudou uma nação inteira. O que uma oração não é capaz de fazer na tua vida? Tiago 5,16. Abre aí, a gente termina. Tiago 5. Abre no final e volta, você acha fácil. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Diga glória a Deus. Faça a sua declaração profética aí. Diga: minha oração. Mais alto, diga: minha oração é poderosa e eficaz. Diga: quando eu oro, Deus se revela. Põe a mão no coração, diga: quando eu oro, Deus fala comigo. Diga: quando eu oro, o meu coração e a minha mente se transforma
e se parece muito mais com o meu Deus. Diga, quando eu oro, eu sou uma pessoa melhor. Fala de novo isso aí pro seu irmão. Diga, quando você ora, você é uma pessoa melhor, meu irmão.